Meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente lembramos a todos que estejam nos vendo e ouvindo, principalmente usando um celular, que eu coloco na horizontal, porque vamos usar algumas telas que irão nos ajudar a expor o tema e a vocês a o entenderem. O tema nessa oportunidade é o céu e o inferno e a saúde mental. O primeiro ponto é o que tem o céu e o inferno com saúde mental. Nós vamos ver que tem amplos e extensos conexões entre céu e inferno e a saúde mental. Segundo, todos os nossos temas, sem exceção, eles sempre têm uma razão, um porquê que estão fazendo, ou naquele mês ou naquele ano. E este também tem. Mas antes de colocarmos as razões, digamos assim, factuais, as razões que estão ligadas ou um evento, ou mais de um evento, a ideia por trás do nosso tema foi tirado de um trecho de uma poesia do nosso amigo Cornélio Pires, em que ele diz: tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Erro que a gente faz hoje, a vida certa amanhã. Nós já falamos dessa poesia de diversas maneiras, de diversos enfoques, dependendo exatamente do tema que a gente estava tratando. Nessa oportunidade, a questão é a mente tranquila e sã. Por que a mente tranquila e sã é um tesouro maior da vida? Será que a mente tranquila e sã é o céu? Ou não termos uma mente tranquila e sã não será termos ou estarmos no inferno? E se não temos uma mente tranquila e sã, como alcançar essa mente tranquila e sã? A poesia nos diz: erro que a gente faz hoje, a vida certa amanhã. Então, essa é a ideia por trás do nosso tema. Compreender como alcançar essa mente tranquila e sã. E o que ela significa em termos de céu ou inferno. As razões em termos de eventos do nosso tema são três. Primeiro, em 2025, o livro Céu e Inferno, que é uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, está fazendo 160 anos. Nós poderíamos fazê-lo, ter feito esse tema em agosto, mas normalmente nós associamos um livro, que é o Céu e o Inferno, a um outro evento. E o outro evento é a questão da saúde mental, que em outubro, no dia 10 de outubro passado, é o Dia Mundial da Saúde Mental. Então, nós vamos associar o livro Céu e Inferno com a questão da prevenção da saúde mental. E por terceiro, em outubro, agora em outubro de 2025, ocorreu o 11º Congresso Espírita Mundial, que exatamente tem como tema, né, os 160 anos do céu e inferno, a vida depois da vida. Eu faço um destaque aqui, a parte dessa questão do 11º Congresso Espírita Mundial, que em 2025, né, em maio, teve o desencarne do nosso amigo Divaldo Franco. A contribuição do Divaldo Franco à doutrina espírita é incomensurável, em função dos livros, em função das palestras, e nós acrescentaríamos, em função dos congressos espíritas. O nosso amigo Divaldo Franco foi o palestrante
principal em todos os congressos espíritas anteriores a esse, do primeiro ao 10º. É uma contribuição extraordinária, única da doutrina espírita. Então, esses são os três eventos que estão interligados ao nosso tema: o céu, o inferno e a saúde mental. E já coloco uma frase para cada um pensar. O céu, que é uma frase do nosso amigo Emmanuel, que está na tela de vocês, num livro chamado Justiça Divina, que ele exatamente estuda o céu e o inferno, que está fazendo, aliás, 60 anos em 2025. Por quê? Porque ele foi lançado exatamente quando o céu e o inferno estava fazendo 100 anos. Portanto, o livro tem 60 anos. E o nosso amigo Emmanuel, exatamente num capítulo chamado Céu e Inferno, ele diz: o céu começará sempre em nós mesmos. E o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. A primeira parte da frase, eu acredito que seja talvez fácil de nós entendermos, que o céu começa dentro de nós. E nós vamos ver isso. Mas entender a segunda parte, relacionada ao inferno, por que o inferno tem o tamanho da rebeldia? Ele poderia dizer o tamanho dos nossos erros, o tamanho, sei lá, tamanho da rebeldia. Por quê? E o que tem isso a ver com saúde mental? Muito bem, nós vamos ver por partes o nosso tema. Primeiro, vamos ver o que o céu e o inferno trata, o livro. Depois, o que é saúde mental sobre a ótica material e sobre a ótica espiritual. E, em terceiro, unir os dois e ver o que a nossa doutrina espírita consegue nos ajudar para alcançar ou manter a saúde mental ou uma mente sã e tranquila. Estamos sincronizados? Muito bem. O livro Céu e Inferno, como nós dissemos ao início, é um dos livros, dos 5 livros básicos da doutrina espírita, no qual ele é o quarto. O primeiro é o livro dos Espíritos, o depois é o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. Cada um deles, de forma sintética, ele procura responder a uma pergunta. O primeiro, o livro dos Espíritos, quem eu sou? O segundo, que é o livro dos Médiuns, é o que sinto, em termos de vibrações. O terceiro é por que sofro, que é a essência do Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, que é o céu e o inferno, é para onde é que eu vou? E o quinto é o reverso da moeda. De onde é que eu vim? Cada um desses livros, segundo, terceiro, quarto e o quinto, Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, eles são desenvolvimentos, aperfeiçoamentos de partes do livro dos Médiuns. Então, o livro dos Médiuns veio da segunda parte do livro dos Espíritos. O Evangelho, da terceira parte. O Céu e o Inferno, da quarta. E a Gênese, da primeira parte. O livro dos Espíritos tem 4 partes, cada um delas partes derivou um livro. Muito bem, e o que trata o céu e o inferno? Essencialmente, o livro tem 2 partes. Tem uma primeira parte que é a parte, digamos assim, conceitual. E a segunda, ele, Kardec, inteligentemente, ele diz: vou dar exemplos. Então, são depoimentos de espíritos retratando exemplos de céu e inferno, de como é que ele está na espiritualidade. Então, as 2 partes. E a primeira parte
ela tem basicamente três grandes temas. É o que vem após a morte, que é o porvir ou o nada. Era o que era tinha-se em mente naquela época e mesmo hoje. O que vem depois da morte? Segundo se eu digo que existe algo depois da morte, eu posso chamar isso de céu, de inferno, de purgatório. Ou seja, a segunda parte descreve o que é o céu, o inferno, o purgatório, sobre a ótica espírita. Ou seja, para onde que eu vou? E o terceiro grande tema é por que eu vou para lá? Por que eu vou para um céu? Por que eu vou para um inferno? Ou para um purgatório? E por último, derivado disso, é quem está lá. Que aí vem os exemplos do nosso, da segunda parte do livro. Essencialmente, então, o livro trata e descreve esses três grandes temas. Muito bem. Dito isso, o nosso tema é céu e inferno. Muito bem. E como é que a doutrina espírita, o livro Céu e Inferno, define o que seja céu e o que seja inferno? Bem, fazendo uma comparação rapidamente, no Evangelho, nas outras doutrinas, católica, protestante, existe céu, existe inferno, existe purgatório. Sim, aliás, essa palavra vieram de lá. Interessante é observar que, dentro da doutrina católica e protestante, existe diferença entre céu e paraíso. Céu é onde estão os anjos, os santos, Deus. Paraíso é para onde eu vou se eu fizer tudo de certo antes de morrer. Então, se nós, por alguma razão, certo, fizermos tudo de acordo com a doutrina católica ou protestante, você vai para o paraíso. Mas tem o paraíso e tem o céu. O céu já é onde estão os santos, certo? E Deus. E tem o purgatório, que não existia originalmente, certo? No Evangelho, mas é uma interpretação, certo? Vindo da frase você não sai de lá enquanto não pagar até o último centavo. Já ouviu falar dessa palavra, né? Você tem que pagar até o último centavo. Ou seja, há uma possibilidade de você não ficar no inferno. Por que o inferno? O que é o inferno? O inferno é o lugar onde está o diabo e todos aqueles que se comprometeram e não cumpriram as leis divinas. Esses vão para o inferno. E é um inferno eterno, entre aspas, porque pode ter um purgatório que você de lá saia, se você pagar até o último centavo. Dentro da ótica da doutrina espírita, se entende que inferno e céu, essencialmente, são estados de consciência. Você pode estar num mundo, num lugar lindo e maravilhoso, e estar interiormente num inferno. E vice-versa. Você pode estar numa situação externa difícil, mas interiormente estar bem. Por isso que o nosso amigo André Luiz coloca céu e inferno, em essência, são estados conscienciais. Muito bem. Faça um parênteses, uma rápido para aproveitar aqui que nós dissemos que o inferno é o local definido, certo? Onde os espíritos vão lá e não saem, de lá. Aliás, na descrição de inferno do Dante, tem a frase que percam aqueles que passem pelo portal do inferno, percam todas as esperanças. Ou seja, você não entrou, não sai.
O inferno é eterno? Se não é eterno, por quê? A doutrina espírita diz que o inferno não é eterno, que o céu é uma conquista, não é uma doação, certo? Para os eleitos. É uma conquista, é um esforço, é um trabalho. E o inferno não é eterno. Por que que ele não é eterno? Porque a doutrina espírita, diferentemente da doutrina católica, da protestante ou de outras, entende que você tem múltiplas oportunidades de refazer o que possa ter feito de errado. Como que nós chamamos essas múltiplas oportunidades? Reencarnação. Então, a doutrina espírita pode garantir que o umbral um dia vai estar vazio. Por quê? Porque todos aqueles espíritos vão ter oportunidade de recomeçar. Como não existe reencarnação na doutrina católica ou protestante, é uma vida única, eu entendo que o inferno é eterno. Então, o inferno não é eterno porque, pela misericórdia, sabedoria e justiça divina, nós temos múltiplas oportunidades no tempo. Muito bem. Vimos o que o céu e o inferno, sobre a ótica do livro, o céu e o inferno, sobre a ótica da doutrina, nos apresenta. Primeira parte do nosso tema. O segundo é a saúde mental. A Organização Mundial da Saúde, já há algum tempo, define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, para ela, saúde não é apenas você não ter cirrose, você não ter uma lepra. A saúde é uma composição de como você está mental e socialmente. Como é que você interage no meio social? Você está segregado? Você está abandonado? Certo? Como é que está o seu status mental? Ressentimento, mágoa, neurastenia, distonias mentais. Então, se entende que você tem a saúde é quando você tem a conjunção dessas três pilares: físico, mental e social. O que diz a doutrina espírita? O nosso amigo Emmanuel fizeram essa mesma pergunta para ele: o que é saúde? Está no livro Consolador, pergunta 91, e ele diz: para o homem na Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, saúde é a perfeita harmonia da alma. Ou seja, o nosso amigo Emmanuel acrescenta, além da questão física, mental e social, a questão espiritual. Mas mais do que isso, ele diz que a questão física, mental e social deriva da alma. Se esta alma está em harmonia, portanto, ela, em função disso, vai estar num bem-estar físico, mental e social. Ou seja, saúde é uma conjunção que deve incluir o nosso espírito. Muito bem. Parte da saúde está a saúde mental, que é o que nós queremos ver em particular agora. Muito bem. E o que é saúde mental? O nosso amigo Chico Xavier, né, da qual o nosso amigo Emmanuel, certo, psicografou o Consolador com essa definição de saúde que nós acabamos de ver, ele tem uma observação muito interessante sobre saúde. Ele diz: ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, vírgula, sem ter consciência tranquila, vírgula,
sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Em outras palavras, ele diz: quais são as condições, sob a ótica dele, de termos saúde mental? Primeiro, não ter ressentimentos, sem limpar o coração das amarguras. Não ter consciência de culpa, sem ter consciência tranquila. Não viver no passado das dores, deixar de sofrer pelos problemas do passado e não deixar de perdoar. Essas são as quatro grandes condições, de acordo com o nosso amigo Chico, de nós termos saúde mental. São as únicas? Não são as únicas. Provavelmente para ele, com a experiência que ele tem, vivência e tal, são as quatro principais. Não ter ressentimentos, amarguras, não ter consciência de culpa, ou seja, não ter dentro de nós, certo? Complexos de culpa derivados de atos feitos negativos, e nem viver preso a perdas, a dores, a sofrimentos do passado, desta existência. E por último, não deixar de compreender o outro de uma forma mais amorosa. Essa questão da saúde mental é uma questão importantíssima para o mundo. Recorrentemente, todos os anos é feita pergunta daqueles, você deve ter visto, certo? Qual é o país mais feliz? Na verdade, a pesquisa é mais ampla. Tá? E, entre elas, tem a pergunta: quais os motivos te levam a se sentir feliz? Essa pergunta é feita no mundo inteiro. No Brasil, em 2022, 23, 24, 25, que nós checamos, em todos esses anos, mais de 90% dos brasileiros consideram a saúde mental como o elemento prioritário para ele se sentir feliz. Portanto, o nosso tema é fundamental para todos nós. A questão é eu entender que, primeiro, essas condições que o nosso amigo Chico Xavier estão falando não são as únicas de nós termos uma saúde mental sob a ótica espiritual. Existem outras, e sim. Primeiro, tem muitos fatores que vêm das vidas anteriores nossas, que influenciam direto na questão da saúde mental na presente existência. Duas delas nós destacamos, que nós chamamos de matrizes perispirituais e consciência de culpa. A consciência de culpa, eu acredito que fica claro certo? Que decorre de atos que nós possamos ter feito no passado e que a nossa consciência já, porque nem é imediato, admite que foi um erro. Um erro para nós e um erro em relação ao outro. E daí vem uma consciência de ter feito errado, ou seja, de culpa. As matrizes perispirituais decorrem, na realidade, dessa situação. Em função desse tipo de pensar, desse sentir, ela altera a estrutura do nosso corpo espiritual. Quando nós reencarnamos, essas matrizes ou essas alterações afetam a nossa parte mental, levando a distonias mentais, a perturbações mentais. E, em segundo, tem a questão no presente, da qual nós destacamos duas grandes áreas que levam a você não ter saúde mental, além dasquelas que o Chico falou. Duas delas são relevantes, que nós chamamos, que é o André Luiz que chama, autoeliminação da harmonia mental. O que significa isso? Significa que nós vamos encontrar no dia a dia, aí fora, pelas ruas, pessoas
que reagem de uma forma revoltada, inconformada, desequilibrada perante as provações que estão passando. Isso gera um quadro de desarmonia mental dentro da pessoa, independente de estarmos vindo de consequências do passado. Segundo, pessoas que muitas vezes têm uma forma pessimista, negativa, enfermiça em relação à vida. Nada dá certo, nada vai dar certo, tudo está errado. É uma forma pesada mentalmente de enfrentar ou de viver a vida. E por último, muito ligado à questão do Alzheimer, é uma rigidez de caráter, uma inflexibilidade de personalidade perante as circunstâncias da vida. Todos esses três fatores nós agregamos naquilo que chamamos autoeliminação da harmonia mental, que o nosso amigo André Luiz considera como uma das razões, certo, do suicídio não direto, do suicídio indireto, em que nós morremos à prestação. E, por último, dentro do presente, que nós chamamos de sintonia consciencial. Ou seja, é a situação no presente, nas quais, no presente, nós já realizamos ações negativas graves em relação ao outro ou em relação a nós. Isso cria a consciência de culpa nesta existência, independente de já trazermos de outras existências. Então, são múltiplas as razões de por que nós podemos ter, muitas vezes, a ausência de uma saúde mental. Muito bem. Então, nós vimos o que o livro O Céu e o Inferno nos trata, definiu o que é céu, o que é inferno. Nós vimos qual é a definição do que é saúde ou não saúde. Precisamos casar esses dois fatores com céu e inferno. Esse é o nosso ponto para frente. Muito bem. Inferno. Inferno, em termos de saúde mental, nós podemos dizer que é um estado de sofrimento emocional causado, na grande parte das vezes, uma, uma culpa, um remorso, uma consciência de erro feito nessa existência ou no passado que leva-nos a sentirmos um estado de sofrimento mental que independe de posição geográfica. Você pode estar em qualquer lugar do mundo ou fora do mundo, na espiritualidade, e estar com esse sofrimento mental ou ausência de saúde mental, que nós denominamos de inferno. O outro lado da moeda é o céu. O céu nós podemos denominar como um estado psicológico de paz, de felicidade, vindo de ações positivas dentro desta vida ou de outras. Como passar do inferno para o céu? Nós já falamos aqui. É através da reencarnação. O inferno ou o estado mental de sofrimento nessa existência ou em outras, ele pode ser mudado para um céu através das nossas vidas, inclusive desta atual. Se o inferno já foi criado nesta existência. A questão é como demonstrar isso? Esse é o nosso ponto seguinte. Como demonstrar? O Kardec não fez, né?
primeira parte do livro, que era os conceitos, as definições, os porquês, e depois deu exemplo, nós vamos fazer a mesma coisa. Para isso, nós vamos usar esta afirmação muito importante, grave, do nosso amigo Emmanuel, naquele livro que nós falamos, Justiça Divina, que estuda o céu e o inferno. Para nós entendermos, nós precisaríamos entender primeiro uma coisa que hoje em dia já não existe, que são os rolos de filme. No passado, a gente tirava foto, não com celular, com máquina fotográfica. E as máquinas fotográficas tinham rolo, onde tinha 12 exposições, 24 ou 36. Nós, quando terminávamos de bater as 12 fotos, 24 ou 36, tínhamos de levar o rolo para revelar. Essa revelação, essencialmente, era colocar o filme num banho químico ou num preparado químico que revelasse a imagem que foi gravada no rolo. Muito bem. O nosso amigo Emmanuel, ele usa essa ideia da seguinte forma. Ele diz, gravem, a dor é agente de fixação, expondo-nos à verdadeira fisionomia moral. O sofrimento é fotógrafo oculto. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te as ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade mental ou espiritual. Ou, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, as nossas provações, resgates, expiações, dores, conforme a gente queira denominar, na realidade, ela está nos expondo o quanto de desarmonia dentro do nosso espírito existe. Tá lembrados que o nosso amigo Emmanuel coloca aqui? Saúde é a harmonia do nosso espírito. O sofrimento, as dores, as expiações, as enfermidades, elas retratam, expõem que o nosso íntimo não está, na realidade, harmônico perante as leis divinas. Ou seja, não está são. Como demonstrar isso? Vamos usar, certo? A mediunidade do nosso amigo Chico Xavier. Por isso que colocamos a definição dele, né, num livro chamado Vozes do Grande Além. Esse livro é da década de 50, é um par, né? É um livro especial, porque as mensagens que estão no livro, elas não foram psicografadas, elas foram faladas pelo Chico, ou o espírito, dando o depoimento, que é o caso. E depois gravadas na fita de rolo, que hoje quase não existe, e depois transcritas. E uma desses depoimentos é da nossa amiga Maria da Conceição. É um depoimento, é uma situação complexa, dramática, que nós vamos sintetizar aqui para mostrar que o sofrimento, a expiação, ela traz à tona umas circunstâncias de desarmonia, de desequilíbrio, de complexo de culpa, de erro, de ações negativas que nós fizemos, às vezes, nesta ou em outra encarnação. O caso da nossa amiga era um caso de uma senhora que durante a vida inteira, na realidade, ela só teve a avó como companheira,
E por situações múltiplas, certo? Que levaria muito, muito tempo para explicar. O Chico foi levado a atender ela e a avó num casebre em Pedro Leopoldo. Quando ele chegou no casebre, ele viu a senhora, 90 e poucos anos, que o recebeu e disse, ela dizendo, eu sabia que você vinha porque a sua mãe, ela tinha conhecido a mãe do Chico, dizendo que você era muito bom. Nós estamos precisando de tudo, não temos nada, Chico. Ele ouviu e disse, olha, quem está mais precisando é a minha neta, que tinha 50 anos. E o que ela dirigiu para o outro cômodo do barraco. E o que o Chico viu? Ele viu algo deitado no chão, que do corpo inteiro só não era deformado o rosto. O resto era quase que uma massa disforme. O espírito era paralítico, surdo e mudo, e quase cego. Ele passa a cuidar, nos meses seguintes, das duas, até que, em um certo momento, o Bezerra chega para ele numa reunião mediúnica e diz: olha, Chico, hoje você vai ajudar, porque hoje a Maria da Conceição vai desencarnar. E assim foi. Ele foi, ajudou, ela desencarnou, e alguns meses depois, ela, na reunião na qual era gravado o depoimento, ela deu o depoimento, que é esse que nós estamos dando, uma parte falando. E no depoimento, certo? Ela diz o seguinte, que está em letras maiúsculas na tela de vocês. Durante mais de 50 anos sucessivos, experimentei fome, frio, enfermidade, desprezo dos meus semelhantes. Em toda a existência na carne, não recebi senão lágrimas que me escorriam dos olhos. Eu era paralítica, surda, muda e quase cega. Entretanto, e esse é o ponto para frente, para nós entendermos que o sofrimento revela o íntimo de como nós estávamos ou estamos. Ela diz: entretanto, não era surda para as vozes que me acusavam na profundez da minha consciência. Não era paralítica para o pensamento que se movimentava à distância da minha cabeça fragelada. Não era muda para as considerações que me saltavam do cérebro. E não era cega para os quadros terrificantes do meu plano imaginativo. Compreende? Ela estava retratando que exteriormente ela era surda, muda, cega, mas interiormente isso refletia um estado de profundo desequilíbrio espiritual. Poderíamos continuar para frente vendo, certo? Ah, entendendo isso em termos de céu e inferno. Mas antes, vocês poderiam estar perguntando por que isso? A nossa amiga, uma encarnação de 200 anos atrás, era uma nobre na Espanha, no tempo da Inquisição espanhola. Ela era e vivia com a mãe, que, na presente encarnação, foi a avó. E fazia um trio. Ela, a mãe, ela e o irmão. O irmão era cardeal da Igreja Católica. E naquela época existia uma lei da Espanha, que
Todos aqueles que fossem denunciados à Inquisição, 50% dos seus bens ficava para a coroa, 25% para a igreja e 25% para quem denunciasse. Então, ela mesma, no depoimento, ela diz: nós criamos um comércio. Nós denunciávamos, o meu irmão prendia, torturava e matava. Fizemos isso inumeráveis vezes. Entenderam? Então veja bem, esse é um exemplo patente que não está no céu e inferno do Kardec, mas demonstra mais diretamente a questão da saúde mental e o céu e o inferno. Ela estava vivendo na espiritualidade um inferno, fruto das ações negativas no passado. Caminho à reencarnação. Ou seja, nós, em encarnações anteriores, agimos de forma incorreta, através de ações negativas perante nós ou perante os outros. Isso leva a uma desarmonia na alma, nas palavras do Emmanuel, ou uma desarmonia na mente. O tempo corre, essa desarmonia na alma ou na mente reflete-se como matrizes perispirituais, estão lembrados, e um complexo de culpa. Esse complexo de culpa, quando nós reencarnamos, muitas vezes, e mesmo na espiritualidade, ele se reflete como um remorso, depois um arrependimento, expiação e reparação. Mas primeiro, um remorso e um arrependimento. Qual é a diferença entre um remorso e um arrependimento? Grande e fundamental. O remorso é você sentir que você fez alguma coisa errada, mas é estático. Você não faz nada para sair daquela situação. Você entra num processo de autodestruição, de desespero, de autopunição por aquilo que você fez. É o remorso. Se você sai dessa situação, você entra no arrependimento. O arrependimento é a consciência do erro feito, mas o que eu posso fazer? Que foi o caso da Maria da Conceição. O passo seguinte é a expiação, que é o que ela fez na vida que passou. E o passo seguinte é a reparação. Normalmente se exemplifica o remorso e o arrependimento nas atitudes de Judas e de Pedro. Judas sentiu o complexo de culpa de ter traído o Cristo. Ele teve o remorso e ficou nele. Entrou num processo de autodestruição. Se suicidou. E o arrependimento? É a situação de Pedro. Pedro também disse: eu não conheço você, cara. Mas ele viu, constatou o erro e o que eu posso fazer? Aí deu o resto da vida para o Evangelho. Então, é importante que muitas vezes nós não fiquemos no remorso. O remorso é passivo, o arrependimento é ativo. É preciso encontrar o caminho. O caminho é a encarnação, através de uma expiação e fazer a reparação. E o que é a reparação? Qual é a melhor reparação? Mesmo para erros feitos no presente. Não estamos falando só de passado. Arrependimento, expiação, reparação. É o 10º item que está no céu e inferno do Kardec,
naquilo que ele chama Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos. O 16º artigo diz que arrependimento, expiação e reparação são as três condições de você resgatar. Nós acrescentaríamos, primeiro, a questão da remorso. O remorso é aniquilador. E ficarmos num arrependimento parado é inútil. Precisamos passar para a expiação, que foi o que a Maria da Conceição fez, e depois para a reparação. Mas qual é a melhor reparação? A melhor resposta que nós encontramos a essa pergunta foi da nossa amiga Joana de Ângeles. A maior reparação é tornar-se melhor a cada dia. Quanto melhor eu ficar, melhor eu vou poder fazer as coisas. Melhor eu vou poder reparar aquilo que eu fiz. Então, a maior reparação é eu me tornar melhor a cada dia. Então, podemos compreender que o tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Erro que a gente faz hoje ou ontem, a vida certa hoje ou amanhã. Para isso, eu preciso de um processo chamado reencarnação. Renascer e renovar são cursos de elevação. Em razão disso, nós temos a lei da reencarnação. E, para finalizar, duas poesias. Céu e inferno e purgatório não guardam mistério algum. Aliás, nós vimos. Eles são feitos na vida por dentro de cada um. Ou, como diz o nosso amigo Cornélio Pires, ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos de cara feia. Um grande abraço a todos. Nos vemos no futuro.